direcionado, dei esse título assim, o reino de Deus em mim, certo? Então aí tudo, se você quiser colocar outro título, você pode colocar. A importância do reino, você pode colocar a exigência do reino, o que é o reino de Deus, e vai para reino. Só uma coisa você precisa colocar, isso para você, para mim, não é para quem está do seu lado, não é para quem está atrás, mas é para mim e é para você. Pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 28 a 29. 12, 28 a 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de um modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Na minha versão diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Ou seja, por isso, eu e você, nós temos recebido dentro de nós um reino. Isso é, se o reino de Deus está dentro de mim, se o reino de Deus está dentro de você, a palavra diz que esse reino, ele é inabalável, nada pode abalar, e que por causa disso eu devo de reter a graça, pelo qual, por meio dessa graça, eu vou servir a Deus, de uma maneira agradável, com reverência e piedade. Eu vou pegar pela minha versão, diz: sirva a Deus de maneira agradável, com reverência e piedade. Porque o versículo 29 diz: o nosso Deus é um fogo consumidor. Você não precisa achar que eu vou te botar a queimar no fogo. Amém? Apesar do nosso Deus ser um fogo consumidor, mas nós queremos poder entender a importância do que é servir esse Deus com tanto zelo e ao mesmo tempo com tanto amor, favor e graça pelas nossas vidas. Então eu quero poder ver um pouquinho o que é servir a Deus de maneira agradável, reverentemente e com piedade. Piedade, exercício da piedade é de tudo o cultivo de uma relação com Deus. Dessa relação, do cultivo dessa vida, levanta-se aquilo que nós chamamos de uma vida que agrada a Deus. Quando você serve com essa piedade diante de Deus, você serve de tal maneira com uma vida que agrada ao Senhor. A devoção então a Deus, que faz parte dessa piedade, ela consiste em 3 elementos essenciais. O primeiro elemento, temor a Deus. O segundo elemento dessa devoção, amor a Deus. E o terceiro elemento dessa devoção, desejo por Deus. E eu quero então poder ver com vocês rapidinho um pouquinho de cada um deles. O primeiro, temor a Deus, é a alma da piedade. É a atitude que suscita da adoração, do amor, da reverência e da honra. Porque nós conhecemos o nosso Deus, porque o reino dele está dentro de nós, e porque nós sabemos quem ele é, quão formoso ele é, quão perfeito ele é, quão justo ele é, quanto tem nele a presença do fogo e da essência dele. Nós temos essa atitude de adoração, de amor, de reverência, de honra, de respeito, porque nós o conhecemos. E a Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E não tem coisa melhor e não tem coisa maior nessa terra do que se levantar homens e mulheres sábios diante de Deus, diante dos homens, diante do mundo. Porque a falta da sabedoria nos destrói, a falta da sabedoria nos faz perder o foco e nos faz viver não aquilo que Deus tem para nós. E é tão bom que a Bíblia diz que todo aquele que tem temor do Senhor, ele tem sabedoria. Não existe sábio que não tema a Deus. A sabedoria que vem do alto, porque tem uma sabedoria que é terrena, mas a Bíblia diz que essa é humana e ela é demoníaca, ela não procede de Deus. Então eu não estou te falando do conhecimento intelectual, mas eu estou te falando daquela sabedoria que vem do alto.
e que a Bíblia inclusive nos dá uma instrução, dizendo: olha, se você tem falta, peça para Deus, porque Ele dá. E Ele dá de uma tal maneira que nunca nos é lançado em rosto, mas Ele dá de uma maneira abundante. Então que o temor do Senhor seja apegado ao meu coração, e eu sei que quando eu temo o Senhor, eu tenho como princípio a sabedoria. A piedade, ela não se concentra na ira de Deus, mas sim na sua majestade, santidade e uma glória transcendente, que transcende aqui na terra, vai além deste mundo, uma glória que nos acompanhará para a eternidade. Então este é o propósito da piedade. Vamos ver um pouquinho do segundo elemento, que é o amor a Deus. O amor a Deus nos traz a consciência que éramos objeto de santa, justa ira de Deus. Gente, quando você compreender o amor de Deus, a primeira coisa que você vai ter é gratidão, e não querer alguma coisa desse amor, porque Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Sabe o que eu e você merecíamos? Sabe ao que nós estávamos condenados? Sabe o que era reservado a nós? Você sabe? Quem sabe pode dizer bem alto? O inferno, a condenação eterna. Era isso que nós merecíamos, era isso que estava sendo vindo como sentença para as nossas vidas. E quando nós compreendemos o amor de Deus, então isso nos traz essa consciência que nós éramos objeto da santa, justa ira de Deus, mas que Ele veio e nos comprou e nos tirou dessa condição de condenação, nos tirou, e por causa disso eu passo a ter gratidão. E eu passo então a dizer a Deus: tudo mais que o Senhor me der vai vir por acréscimo no pacote, porque o Senhor já fez aquilo que homem algum podia fazer. O Senhor já deu o melhor que o Senhor podia dar a mim, dar a nós, que foi nos tirar da condenação do pecado, da condenação do inferno. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, através de Cristo Jesus. Então eu já tenho no meu coração uma eterna gratidão, e eu não vou ficar servindo a Deus, fazendo uma lista de pedidos, e que se Ele não responder, então Ele não é justo. O Senhor é justo em tudo que faz, e na sua justiça Ele nos tirou da condenação da morte. Quem realmente tem esse amor a Deus jamais vai esquecer que Ele nos comprou, e esse preço, nós queríamos ler que preço é em 1 Pedro 1, 18 e 19. Olha que a Bíblia diz qual foi esse preço que Ele pagou por nós. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisa perecível, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então nós sabemos que nós somos comprados, redimidos. O nosso preço foi muito alto. Não foi por coisa perecível, não é por coisa que acaba, mas nós somos tirados da nossa vã maneira, né? Na minha tradução diz assim: vocês foram tirados de coisas corruptíveis, nas quais vocês viviam, e realmente colocados nesse reino. Nós somos resgatados da nossa vã maneira. Bom, eu quero ver o que significa então esse terceiro tópico, que é o desejo por Deus. Então nós já olhamos temor, amor, e o terceiro sendo desejo por Deus. Nós teremos uma necessidade muito grande de gozar da presença e comunhão com Deus, e nós viveremos de tal maneira que o desejaremos mais do que tudo, antes de tudo. Quem serve a Deus nessa piedade, com reverência e temor, vai viver de uma tal maneira, desejando Deus mais do que tudo, antes de tudo. E nós trabalhamos, porque Ele é Deus, que nós não serviremos apenas pelos seus feitos, mas porque Ele é o nosso
Deus. E Ele está acima de tudo. Ele é antes de tudo. E quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor. A Ele pertence toda a nossa vida. E por causa desse amor nós temos essa compreensão. Passamos a ter compreensão que este relacionamento é uma via de mão dupla. O que Ele fez por mim, eu não poderia fazer no tocante à salvação. Deixa eu explicar uma coisa, porque a Bíblia diz que Jesus nos redimiu da nossa vã maneira, em que fomos ensinados pelos nossos antepassados. E talvez você também tenha isso, como eu tive por muitos anos, que eu precisava fazer alguma coisa para comprar o amor de Deus, para ter o amor de Deus, que eu precisava fazer alguma coisa para ter a salvação. Nós não precisamos fazer nada. A Bíblia diz que não vem de nós, a salvação é um dom gratuito que vem por nós através de Cristo Jesus. Não há nada que eu e você pudéssemos fazer para ser salvos. É por isso que eu tenho muita gratidão, porque não depende de qualquer coisa que eu pudesse fazer para ser salvo, mas dependia totalmente de Deus. Mas, então, com relação à salvação, gente, você não vai ganhar salvação por qualquer esforço seu, por qualquer mérito, por qualquer penitência. E você também não vai perder a salvação por estas coisas. Mas você precisa entender que a Bíblia nos chama, após ser salvos, nos tornarmos comprometidos com Ele. E entender o que significa o reino de Deus em mim. O que significa viver o reino de Deus sobre a terra. Você pode viver como um salvo, como alguém que está assim, ó. Se eu entrar no céu, está mais do que bom. Eu posso entrar chamuscado, assim, na última, no restinho da fila eu vou. Porque para mim o que importa é entrar no céu. Isso é muito triste. Isso é uma falta de visão de quem realmente é Deus, do que é o amor dele e o que foi a entrega dele na cruz pela minha vida e por você. Quando você tiver todo o entendimento desse amor de Deus, você vai querer corresponder a esse amor, não para comprar a sua salvação, porque não podemos fazer, mas você vai querer corresponder ao amor de Deus, porque você o conhece, e você o ama tanto, porque você tem honra a Ele, por tamanho amor dele ter entregue o seu único filho para morrer na cruz, por amor a mim, por amor a você, e por perdão dos nossos pecados. Então, por causa disso, eu me posiciono e começo a perguntar para Deus: o que eu vou fazer, Senhor, diante de tamanha entrega? Eu vou viver essa vida medíocre, apenas querendo Jesus para ser salvo? Ou eu vou viver uma vida que reconhece essa salvação e tem essa gratidão, e que compreende que eu não fui salva para viver apenas para os meus deleites e para as minhas vontades, mas que eu fui salva para viver plenamente aquilo que é a vontade de Deus, não mais a minha, mas a vontade dele. E a vontade dele é que eu possa anunciar que é chegado o reino de Deus, amém? E que eu anuncie em palavras e em atitudes, que aonde eu chegue eu possa perceber que tem momentos que o Senhor vai me mandar falar a respeito do reino de Deus, e que em outros momentos o Senhor vai me mandar simplesmente nem falar, mas a maneira como eu vivo, o amor que eu exalo, o perfume que sai da minha vida, o perfume que sai das minhas palavras, a maneira como eu me relaciono, a maneira quando eu chego, porque a Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E é natural que quando você chegue a algum lugar, as pessoas percebam: há uma luz nessa pessoa, há um brilho. Eu lembro que quando eu
consulto ainda, né? Até agora esperando a minha cura total, mas quando eu comecei a consultar com o meu ortopedista, que ele começou a fazer o tratamento, e Deus começou a manifestar a presença dele, e à medida que ele ia tratando do meu pé, ele via que as coisas iam acontecendo, eu sempre anunciava Jesus para ele, porque quando eu entrava no consultório, ele falava assim para mim, você tem uma luz, você tem uma aura assim na sua cabeça, tem um negócio que te ilumina. E como eu vim de lá, né, conhecia, né, a luzinha do santinho, eu falava para ele, não, eu tenho a luz de Jesus. Ele falava, então que seja, mas tem uma coisa aí, tem uma aura na cabeça, tem um brilho. E Jesus tem nos chamado para que a gente possa ver esse reino dele intensamente, de tal maneira que quando eu e você cheguemos sabendo que conosco vai a luz que vem de Jesus, porque é para isso fomos chamados. O Senhor, Ele não quer estabelecer contato conosco apenas para nos perdoar e purificar. Não é esse o desejo do contato de Deus, apenas para isso. Pode ter certeza absoluta. Apesar que esse é o ocorrido do primeiro contato dele conosco. Quando nós rendemos a nossa vida a Ele, dizemos, sim Senhor, eu te recebo como Salvador da minha vida, esse primeiro contato faz exatamente isso, nos perdoa e nos purifica. Mas não é esse o propósito de Deus, total e pleno. O propósito dele, Ele não quer que o homem continue vivendo para si. Ele não quer apenas uma parte nossa. Ele quer tudo ou nada. Parece que até um programinha, não tem? É tudo ou nada? Mas é mais ou menos assim, o Senhor quer tudo, ou o Senhor quer, Deus não é um Deus de metade. Deus é um Deus pleno. Então Ele nos tem chamado para viver, Ele não nos tem chamado para que eu possa viver a minha própria vida, mas sim a sua vida através de nós. E para que isso possa acontecer, para que o reino de Deus possa chegar até nós, é necessário que haja arrependimento. E para vivermos o Evangelho do Reino e tomarmos posse desse reino que temos recebido, a essência é o arrependimento. Gente, nesses dias, o arrependimento é a decisão que determina a qualidade da vida presente e do destino futuro. Eu vou repetir para que você possa prestar atenção. A essência do arrependimento é a decisão que determina a qualidade da vida presente e do destino futuro. A essência básica do reino é uma resposta da vontade do homem. Os homens precisam recebê-lo, precisam se entregar a Ele. E hoje, eu creio que muitas das vezes nós queremos estar dentro desse reino, achamos que fazemos parte desse reino sem um processo de arrependimento. Não existe. Jesus deixou bem claro: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então precisamos passar por arrependimento dos nossos pecados para a salvação, para o arrependimento e reconhecer que precisamos dessa salvação, e também nos arrependermos daquelas coisas que podem nos afastar e não deixar ser estabelecido na nossa vida o reino de Deus com toda a sua plenitude. O reino de Deus não pede que encontremos em nós mesmos a justiça que Ele exige. Deus nos concederá a justiça do seu reino. O reino de Deus não nos pede para criarmos a vida que Ele exige. O reino de Deus nos concederá essa vida. O reino de Deus não estabelece um padrão e diz: quando você alcançar este padrão, você pode então entrar no reino de Deus. Não. O reino de Deus faz uma exigência: arrependa-se, volte, decida, receba o reino de Deus. Pois quando recebemos o reino, recebemos a vida dele, vem junto a bênção dele. Você e o destino que está reservado a todos aqueles que abraçam o reino de Deus. E ao estudar a palavra, nós compreendemos que no ensino de Jesus, nós não podemos tomar essa decisão de uma maneira leviana.
Gente, o reino de Deus tem um preço e tem um peso. A glória de Deus, ela tem um peso e tem um preço. E sei que a gente vive porque a gente confunde as coisas. Então aquela frase assim, eu não tenho nada que fazer, pois algum, Jesus já fez tudo por mim, verdade. Pode colocar sim ou não? Sim, em respeito à salvação. Mas a Bíblia diz que eu devo desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Então, o que diz respeito que eu não tenho nada que fazer é a respeito de ser salvo por Jesus, mas uma vez salvo. Então deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ter medo de desenvolver, tá? Pode desenvolver, só não desenvolva aquela outra coisa, mas desenvolva a salvação. E a Bíblia diz que isso é para ser feito com temor e com tremor diante de Deus. Então nós precisamos entender que entrar no reino de Deus, fazer parte desse reino, não pode ser de maneira leviana, num oba-oba, porque todo mundo está fazendo, todo mundo está aceitando e está todo mundo indo, então eu também vou. Esse reino tem um peso e tem um preço. Jesus diz então, em Lucas 9,59, nós vamos ver que Jesus fala a este homem. Ele está falando a várias pessoas de segui-lo, ele está dando várias instruções, ele está falando que o reino de Deus é tomado por esforço, ele está falando em várias outras situações de segui-lo, mas eu peguei apenas algumas. Eu quero pegar essa que diz assim: a um outro homem ele disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, o homem professa disposição, ele fala assim para Jesus, olha, eu quero o reino de Deus, eu quero te seguir, só um pouquinho, só que eu tenho que ir lá primeiro enterrar o meu pai. Após enterrar o meu pai, eu estou livre para que realmente o reino de Deus se estabeleça em mim. E aí Jesus diz para ele algo que assim fora do contexto vai parecer até meio que duro. Nos próximos versículos ele fala assim, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, como que um morto, quando eu vi esse versículo a primeira vez, eu falei, mas como que um morto vai sepultar um morto? Eu vou então parafrasear assim para você, deixe que aqueles que estão espiritualmente mortos, enterrar aqueles que estão fisicamente mortos. E você vai e proclama o reino de Deus. O que isso quer dizer? É que esse reino exige uma decisão imediata. E que você não pode estar nesse reino sem tomar essa decisão de uma maneira imediata. Quando a petição vem, você não pode brincar com ela. Jesus diz que precisa haver uma decisão imediata a respeito do assunto, firme e incondicional. O que tem me impedido, ou o que tem impedido você de viver este reino plenamente? No que você e eu temos nos deixado ser embaraçados? No que nós temos deixado formar-se em nossa vida teias como teias de aranha, e que ficamos ali naquela esfera, e não damos uma resposta imediata a Jesus, porque Ele tem te chamado a que realmente você vai, anuncie, proclame esse reino. Ele tem te colocado talentos para você desenvolver nesse reino, e Ele quer que você multiplique esses talentos. Ele tem colocado dons sobre a sua vida, para que você vá e proclame o reino de Deus. Gente, porque quando isso acontecer com toda essa intensidade na minha vida e na sua vida, e de fato o reino de Deus for proclamado, eu duvido que sobrem cadeiras vazias nesse lugar. Esse lugar vai ficar pequeno, apesar de ser grande, porque o reino de Deus e o seu poder se manifestará de uma maneira tão clara
vida e na tua vida, que pessoas seguirão aquele que te chamou para o reino, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Você acredita nisso? Amém, eu também acredito, independente de sentimento, independente se você está animado, independente se você está com vontade, eu acredito, porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo aquilo que nós cremos. Então fica para a minha vida e para a sua vida, como você está vivendo esse reino? De uma maneira que você o aceitou, porque você quer muitos benefícios dele. E claro que o primeiro benefício que ele foi nos dar foi a salvação, porque senão nós morreríamos, pereceríamos eternamente. Que benefício maravilhoso, que benefício grandioso, ainda que aqui nessa terra não conseguisse mais nada, gente. Ainda que aqui nessa terra eu pudesse não ter uma família feliz, ainda que aqui nessa terra eu pudesse ter todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus, ainda que aqui nessa terra pudesse estar me faltando alguma coisa, eu viveria extremamente feliz, porque eu já sei que pelo menos, quando tudo acabar, porque a coisa não faz parte dessa terra, o reino não é dessa terra, o reino é eterno. Quanto mais eu entender que o reino é eterno, mais eu vou fazer nessa terra para aquilo que diz respeito ao reino. Então, eu não vou ficar atrás dessas coisas, mas eu vou ter gratidão por aquilo que é eterno. Mas gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, impossível, vem no pacote. Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas nós já estamos felizes nessa certeza da salvação. Mas a minha pergunta para você e para mim, nessa noite: o que tem te embaraçado de viver esse reino de maneira intensa? Qual é o morto que você quer enterrar primeiro? Se você não é salvo, você não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então eu te faço essa pergunta nessa noite: o que tem impedido você de vir para esse reino e tomar posse dessa grande salvação que já foi preparada para você? Está como aquele moço? Está como aquele homem? Demonstrou para Jesus disposição: sim, Jesus, eu quero te seguir, mas um tempinho só. Talvez você está sentado nessa cadeira, eu não consigo te identificar, e você nunca teve uma experiência real de salvação com esse reino, porque você está pensando em resolver outras coisas. Porque talvez você esteja pensando que é muito cedo para você servir Jesus, que vir para esse reino, quem sabe é perder a sua mocidade, quem sabe é não perder a sua vontade. Você está tão agarrado às suas vontades. E a minha primeira pergunta é para você que não teve uma experiência de salvação com Cristo Jesus nessa noite: o que tem te impedido de realmente fazer parte desse reino? E a segunda é para mim e para você, que estamos dentro desse reino, mas o que tem nos embaraçado de dar uma resposta imediata para Jesus daquilo que Ele tem pedido a você? Baixe a sua cabeça aí no seu lugar e deixe o Espírito Santo falar a você, o seu espírito pelo Espírito de Deus. O que realmente você sabe que está na hora, é já, e que você precisa viver plenamente aquilo que o Senhor te deixou e tem pedido para que você faça. A segunda decisão, então, que o reino exige, ela exige também um preço, e esse preço é caro. A decisão pelo reino precisa ser incondicional. Gente, não existe, por isso que eu disse, é tudo ou nada. Não tem. Eu acho que eu sou um pouquinho de 0 a 100%, de 1 a 100%, eu sou 50%, às vezes eu sou, às vezes eu não sou. Eu chamo Jesus de Senhor, mas na realidade Ele não é meu Senhor. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que todo aquele que me diz Senhor, Senhor, e não faz a vontade do Pai, esse não pode fazer o quê? Entrar no reino dos céus. É que às vezes a gente pega a Bíblia por partes e nós adequamos o Evangelho para aquilo que nos convém. Então, em vez de eu me adequar, em vez de eu me encaixar, em vez de eu me moldar dentro do Evangelho, eu uso o Evangelho do reino para aquilo que ele me convém, para aquilo que ele me faz bem.
Mas a Bíblia diz bem claro que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, chamá-lo de Senhor, Senhor, se esse não fizer a vontade de Deus que está nos céus. Ninguém poderá realmente herdar a vida eterna, conhecer esse reino. Olha, teve alguém que não quis pagar este preço. Mateus 19:16. O jovem rico pergunta para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus continua. Pode botar mais um pouquinho a conversa? 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Ele, quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele então responde que ele tem feito isso desde a sua mocidade. Então Jesus olha para aquele jovem rico e ele fala: mas eu obedeço tudo isso, o que está me faltando? Então Jesus fala para ele: vem e segue-me. Mas o jovem não podia segui-lo, porque ele era rico. O jovem não podia servir Jesus porque era rico, então os ricos não podem servir a Jesus? É isso? Vão ficar todo mundo pobre, bem pobre, porque o rico não serve a Jesus? Não. Mas a riqueza daquele rico impedia que ele servisse a Jesus. Porque quando ele fez a soma do preço que isso iria lhe custar, ele falou, ele tomou uma outra atitude, porque Jesus diz: vai, vende toda a tua riqueza, dá aos pobres e segue-me. Por que Jesus estava tratando com ele dessa maneira? Porque ele era rico? Não, porque Jesus sabia que ali estava o seu coração, ali estava o seu tesouro, e aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O que é o teu tesouro? Teu filho? Talvez até eu chame ele meu tesouro. Oh, meu tesouro. Quem é o teu tesouro? Quem é o teu bezerro de ouro que não pode tocar? Quem sabe aquele bezerrão potente, aquele carro maravilhoso. Ai, meu bezerro, Deus o livre se arranha meu bezerro. Eu até disse que fosse servir Jesus, mas se eu botar o meu bezerro no estacionamento e o bezerrinho tomar um arranhão, não piso mais no pátio daquela igreja, não entro mais naquele estacionamento, porque o meu bezerro impede que eu sirva verdadeiramente a Deus. Então a questão da riqueza do jovem é porque as riquezas realmente o impediam de seguir a Jesus. E o que Jesus queria é que ele o seguisse. Não adiantava também ele vender tudo aquilo e não seguir Jesus. Então o que Jesus está pedindo para mim e para você hoje é que nós possamos segui-lo, que nós possamos imitá-lo, que nós possamos viver a vida dele. O que tem impedido você e a mim de segui-lo verdadeiramente? Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pode deixar aí o versículo. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, ou seja, até mesmo a própria vida mais do que a ele, não pode ser meu discípulo. Algumas versões falam que essa pessoa não é digna dele. Gente, esse amar não é deixar de honrar, obedecer e reverenciar. Então aqui não traz base para nenhum filho sair daqui hoje à noite e falar: eu tenho que amar a Deus mais do que os meus pais, então eu não devo honra aos meus pais, então eu não devo respeito aos meus pais. Não é nada disso, não confunda.
Você não tem que sair daqui o marido e falar: eu não tenho que amar minha mulher mais que Jesus. Você já está difícil de amar a jararaca, agora eu vou ficando só a amar a Jesus. Não, a Bíblia diz que é para o marido amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Esse amar significa que não pode ter nada, gente, na minha vida que tome o lugar de Jesus. Que não pode ter nada na minha vida que possa ser mais amado do que Ele. Qualquer coisa. Pensa nesses dias, aquilo que você ama, você investe. Aquilo que você ama, você dá tempo. Aquilo que você ama, você dá o seu melhor. Então não tem problema de você ser um marido excelente, deve, pela palavra de Deus. Você deve ser uma mulher sábia pela palavra de Deus, porque a tola vai derrubar a casa. Você deve ser um pai que não provoca a ira dos seus filhos. Filhos, você deve ser um filho que honra seu pai e sua mãe. Todas essas coisas precisam fazer parte. Mas se você deixar de vir para o reino de Deus, por um amor maior por essas pessoas, você não pode ser discípulo de Jesus. E como nós vivemos em um país que tudo é tão fácil, tão livre, a gente não tem esse entendimento. Mas, por exemplo, no Egito, há uns 2 anos atrás, a menina converteu. E se ela sabe que se ela dissesse sim para Jesus, os seus pais a matariam. Mas ela sabia que para ser discípulo de Jesus, ela tinha que amar Jesus mais do que os seus pais. Ela disse sim para Jesus. E automaticamente, ao dizer sim para Jesus, ela foi batizada. E ela morava em um apartamento, não sei quantos andares, mas eles moravam no 18º. E quando ela entrou em casa e que vazou, o pai soube que ela foi batizada. Ele simplesmente disse: nega esse batismo de arrependimento, nega esse batismo de confissão que Jesus é Salvador, senão você morre. E aquela menina olhou para o pai e disse: pai, eu te amo. Tu é o meu pai, mas eu amo muito mais Jesus do que a ti. Eu não posso negar. Há uma vida eterna que me espera. A vida que o Senhor me deu como pai é terrena, é passageira, mas eu busco a que é eterna. E vocês sabem o que o pai fez com a menina? Imediatamente jogou a menina do 18º andar. Mas nós não estamos acostumados com essas coisas, né? Nós estamos acostumados às vezes com o evangelho que não tem preço nenhum, que não tem peso nenhum, que eu digo que eu amo ele aqui na minha casa e sou uma coisa que não tem nada a ver com o reino dos céus. Às vezes eu quero viver esse reino aqui dentro, às vezes eu quero demonstrar esse reino em serviço. E uma das coisas que muitas das vezes nós queremos é servi-lo, não tem nenhum problema. É lógico, nós vamos para o final da palavra, quando eu chegar no final da palavra, não é já, falta um pouquinho. Você vai ver quanto o Senhor realmente está disposto que você o sirva, mas tem que ser com uma atitude correta. Deixa eu falar uma coisa, tem muito crente que serve a Deus na doutrina de Cristo, mas no princípio de Satanás. Você sabe o que é isso? Confessa a doutrina de Cristo, serve como se tivesse servido a Cristo, mas o princípio dele é de rebelião, é no princípio de Satanás. Porque a Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. Então tem gente querendo sacrificar a Deus, tem gente querendo fazer entrega a Deus, e ela quer dar um nó na cabeça. Tem gente querendo servir a Deus e demonstrar esse reino aqui nessas 4 paredes, de tudo que é gente, porque eu amo a Deus, porque eu amo o reino, porque eu amo servir na igreja. Mas faz isso num espírito de Satanás, num princípio de Satanás, porque faz isso por meio de rebelião. Porque muitas das vezes o serviço a Deus é algo que fazemos porque aparenta. E hoje acho que foi o Eduardo que falou e me chamou a atenção. Deus quer fazer algo novo dentro de nós, de dentro para fora. Então Deus quer que eu e você demonstremos de uma maneira externa que nós o amamos, que nós o servimos e que nós o reverenciamos, mas é de dentro
para fora. É para uma obra de arrependimento dentro de mim, que vai fazer que de uma maneira clara a mudança externa apareça, pelo meu caráter, pelas minhas atitudes, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de viver. Então, a minha pergunta é: quem é que tu tem amado mais do que Ele? Qualquer coisa que você sabe que nesse tempo te detém de servi-lo e de entregar a tua vida totalmente a Ele. Baixa a sua cabeça e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Pergunta ao Espírito Santo. Não adianta eu ficar falando se o Espírito Santo não trouxer esse entendimento. É mais uma das palavras que nós vamos ouvir, como tantas outras que ouvimos. Mas deixa o Espírito Santo falar a você nessa noite. O que tu precisa? O que o Senhor espera de renúncia? O que é que, mesmo que você diga: Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim, mas na realidade você tem reserva de fazer essa entrega? Eu temo que nesses dias, amém, você pode abrir os seus olhos, nos vem sendo apresentado um outro evangelho, não o evangelho do reino. Porque, gente, hoje em dia levantou-se a apresentação de um evangelho humanista. Levantou-se uma apresentação de um evangelho de autoajuda, que tomou conta, espaço desse evangelho do reino. Levantou-se sobre a terra, levantou-se sobre o Brasil um evangelho sem cruz. E para a cruz nós não queremos ir. Nós queremos os benefícios dela: perdão, salvação, cura, libertação e uma série de coisas, alegria, paz. Mas no que diz respeito de que a cruz possa me levar a renunciar a mim mesmo, a minha vontade, e viver a vontade de Deus, eu não quero. No que diz respeito de que a cruz precisa entender que ao passar pela cruz, eu passei pelo processo de arrependimento, e que arrependimento é abrir mão do pecado e servir a Deus em caráter, honestidade e santidade. Então, eu não quero te trazer nenhuma palavra de condenação, porque você vai entender que não tem coisa melhor do que servir a esse Deus, que não tem coisa melhor do que se entregar a Ele, não importa qual o preço, qual o peso. Isso vai ser a nossa alegria quando nós tivermos esse entendimento. Mas eu temo que às vezes estejamos enganados com esse evangelho nos apresentando, de que nós podemos vir, nos assentar na casa de Deus, e que nós podemos continuar vivendo a nossa vida, e que aquilo que antes era pecado, agora não é mais pecado. Mas uma série de coisas que Deus diz que faz parte da concupiscência da carne, né? E diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E pasmem vocês que está aqui na nova dispensação, está na graça de Cristo. Mas eu quero viver esse evangelho que me permita dizer que Jesus é o meu Salvador, e que me deixe viver uma vida na carne. Não existe. Aqueles que vivem na carne não poderão herdar o reino dos céus, porque o reino dos céus é Espírito. Então eu preciso ter uma vida sujeita ao Espírito de Deus e viver essa vida que Ele propõe para mim. A palavra, o tempo todo, ela nos mostra de pessoas, desde do Velho Testamento até o Novo Testamento, ela vai nos mostrar pessoas que desejaram não só viver, mas, se necessário fosse, morrer por Jesus. Daniel, capítulo de número 3. Eu vou ler alguns versículos, tá? Apenas, que é um capítulo bem grande, depois você pode ler em casa. Olha os amigos de Daniel, assim todos eles, sábios, prefeitos, governadores, conselheiros, mandaram fazer uma imagem, né? O rei Nabucodonosor mandou erguer e ficaram em pé diante dessa imagem. Pode parar aí um pouquinho o versículo. Então Nabucodonosor, ele era uma imagem, ele diz: assim fica determinado que a imagem estando pronta, todo mundo precisa vir, erguer, e tem que ficar de pé, tem que adorar essa imagem, tem que reverenciar essa imagem. E um
pronta, essa foi dada a ordem, e eles prontamente fizeram assim. Mas teve alguém que não se posicionou dessa maneira. Versículo de número 6. Diz assim, 6, por favor. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Do 15 ao 18. Pois agora, quando vocês ouvirem, bom, dá uma esperadinha aqui para eu ler. O que acontece? Daniel tem os seus amigos, que são judeus, e que sabem que não poderão pôr diante dos seus olhos nenhuma imagem de escultura, porque eles foram ensinados segundo a lei, segundo os 10 mandamentos, que não poderão se curvar e dar adoração a nenhuma imagem, e eles realmente só servirão ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, Criador dos céus. Eles estão lá e não se curvam diante da imagem. Alguém olha e fala para o rei, diz: olha, é o seguinte, todo mundo veio, mas tem uns jovens aí, judeus, que eles não vieram. E o rei então manda chamar eles e faz uma proposta. O rei diz para eles: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Veja como eles respondem. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Ok? Mas se ele não nos livrar, saiba que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Vocês viram o posicionamento desses amigos de Daniel? Ou seja, rei, nós não vamos obedecer uma ordem tua que contraria o nosso amor pelo nosso Deus. E fica sabendo, se Deus quiser livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser livrar, nós não nos renderemos a ti. Nesta noite, eu pergunto para mim e para você: você está disposto a servir a Deus? Quer ele livre? Quer ele não livre? Amém? Você está disposto a servir a Deus? Quer acrescente ou quer ele tire? Você dirá: bendito seja Deus, ele é o meu Deus, independente de toda e qualquer situação? Amém? Nós poderíamos depois falar de Daniel, que também por não negar a Deus acabou ali junto, com os leões, mas tudo bem. De qualquer maneira, esses receberam livramento. Mas eles deixaram bem claro para o rei: se ele não livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos quebrar princípios do nosso amor por Deus. Amém? Você tem tido essa fidelidade ao Senhor? Você tem estado disposta a dizer: eu não vou negociar os princípios da palavra de Deus, eu não vou negociar coisa alguma para que eu possa viver a vida que eu quero, para que eu possa agradar A ou B, mas eu vou viver a vida de tal maneira que agrade a Deus o que Ele tem e o que é a vontade dEle para mim. Você está disposto a isso? Porque era isso que esses jovens tinham. Era essa disposição do coração. Quantas vezes nós estamos com medo, temor, vergonha de nos identificarmos diante dos homens, diante da nossa família e de quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Mas o que dizer então de Jó? Claro, agora sabemos que o fim da história de Jó, a Bíblia diz que no fim Jó foi recompensado 2 vezes mais o seu estado. Mas veja aqui se você diria isso a respeito de Deus. Jó 1:14 a 16, alguém traz para ele a notícia dizendo: olha Jó, é o seguinte, os teus bois estavam lavrando e as jumentas também pastavam, e os servos também, todos foram feridos, todos morreram, só escapou eu, para te trazer a notícia. Não bastava isso, enquanto ele estava falando, o outro entrou e veio com a próxima notícia e disse para ele: fogo caiu do céu, Jó, e queimou as ovelhas e os servos. Não ficou ninguém, somente eu para te contar.
Aí daqui a pouco o outro veio e diz: 3 tropas deram sobre os camelos, feriram ao pé da espada, todo mundo, só ficou eu. Aí, pensa quanta notícia, gente. Eu sei que agora o nosso tempo começa a correr, eu não vou ficar pensando, mas é pensando naturalmente. Foi camelos, foi os bois, foi as ovelhas, foi o jumento, foi uma série de coisas. Os servos, os empregados, a mão de obra, a obra-prima dele, aqueles que serviam ele, tudo morrendo, ficando só um para trazer a notícia. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa se preocupar, notícia ruim sempre chega, já desde o tempo de Jó. Tá? Então não precisa ficar ansiosa com o coração pela boca, achando que morreu e passou, não te avisaram, porque quando a coisa é ruim, alguém vem para dar notícia, entendeu? Então, não bastava tudo isso, vem alguém dar uma notícia para ele: olha, veio um vento, matou seus filhos. Teve uma festa, os filhos estavam numa festa na casa, e isso, gente, que a Bíblia diz que Jó sacrificava sempre pelos seus filhos na madrugada. Jó oferecia sacrifício a Deus, porque ele dizia: vá que meus filhos pequem diante de Deus, por causa disso eu vou oferecer holocausto nas madrugadas em favor dos meus filhos. E assim mesmo esses filhos são mortos por um raio na casa onde estão. E quando a notícia é dada, vocês sabem qual foi a reação de Jó? Jó, ele pega e só fica vivo na vida de Jó uma pinça, a mulher dele. Essa deveria ter morrido. Aí você talvez tenha pensado: é mesmo, como eu serviria a Deus melhor se meu marido já tivesse ido? Ou aí o marido pensou: oh, como eu serviria melhor a Deus se essa minha mulher já tivesse ido? Porque quem ficou foi a mulher de Jó. Aí você pode pensar: ela ficou porque ela era uma sacar com ele, ela vai ser o consolo dele, porque pelo menos perdeu os filhos, mas está com a esposa, perdeu tudo, mas vai recomeçar a vida, porque a esposa ficou do lado dele. A Bíblia diz que essa mulher ficou do lado dele, veja para quê? Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Com tudo isso que te aconteceu, Jó, tu ainda continua íntegro, tu ainda continua amando esse Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha o que Jó responde. Ele respondeu: você fala como mãe sensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E Jó usa a expressão: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja Deus. Isso é consciência que nada do que ele tinha era dele, mas tudo o que ele tinha pertencia a Deus. Então que a gente possa ter essa integridade. E no Jó 13:15 ele usa uma expressão que revela totalmente o coração dele. Ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Então a minha pergunta é: nós servimos a Deus de todo o nosso coração? Nós somos fiéis a Deus, independente do que Ele deu ou deixou de nos dar? Nós continuamos amando a Deus acima de todas as nossas posses, acima da nossa profissão, acima daquilo que temos e daquilo que somos? Mas agora eu quero falar para você também que houve um homem que não proveu, não conheceu o livramento nessa terra, e este homem chama-se Estevão. Os discípulos, seguiram, viram de perto a entrega de Jesus por eles, o seu mestre, em favor da vida eterna. Eles decidiram honrá-lo não só em palavras, mas também em atitude, e entenderam muito o que significava não amar a sua própria vida. Vejamos, se você quiser ficar só intercedendo, pode sentar, daqui a um pouquinho a gente já para. Vejamos o que Estevão fala. Estevão foi escolhido como um dos homens cheios do Espírito Santo de Deus para cuidar lá das viúvas, de uma série de coisas após a igreja ser levantada. E então Estevão se coloca e anuncia quem é Jesus. Estevão incomoda aquele povo com a anunciação. Ele narra toda a história que aconteceu ao povo até chegar à morte, a ressurreição de Jesus e o que isso significava. E diz que quando isso aconteceu, aquelas pessoas ficaram com muito ódio de Estevão.
Atos 7, 51 a 54. Povo rebelde, obstinado de coração, de ouvidos, vocês são iguais aos meus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que recebem a lei por intermédio de anjos, mas não os obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E que cheio do Espírito Santo ele anunciou essas virtudes, ele anunciou essa verdade. Só que Estevão não foi livre nesta terra. A Bíblia diz que na ira, no ranger dos dentes, no ódio que eles ficaram de Estevão, eles tiraram Estevão da cidade e apedrejaram ele de tal maneira que ele morreu a pedradas. E eu sei que uma pedrada, uma pedra só em você sabe quanto isso dói. Agora você imagina alguém morrer a pedradas. E foi assim que Estevão morreu. Mas Estevão conhecia aquela glória que não é para essa terra, que não é para esses dias somente, mas é para aquilo que é eterno. Estevão servia a Deus em piedade, ele tinha devoção. A Bíblia diz que Estevão, ao estar sendo apedrejado, antes de morrer, ele está tão parecido com aquele que ele amava mais do que qualquer coisa. Ele está tão parecido com aquele que ele amava mais do que sua própria vida. Ele está tão idêntico a Jesus, que a Bíblia diz que Estevão vai e diz assim: Pai, não lhe imputes este pecado. Amém? Se eu estou morrendo, Senhor, mas esquece o que eles estão fazendo, porque ele tinha ouvido Jesus, o mestre dele, aquele a quem ele amava mais do que tudo, antes de tudo e de qualquer coisa, ao morrer dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão então está na mesma posição, porque Estevão está vivendo o reino. Estevão não está à busca apenas da salvação para suas coisas, para o seu dia, para prosperar, para ter alguma coisa de bom. Estevão está vivendo o reino, e se o reino existisse, a vida dele entregue para que Jesus fosse manifestado, para que a obra do Evangelho progredisse, para que multidões fossem salvas, Estevão entregou a vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! É para isso que o Senhor me tem chamado. É para isso que o Senhor nos tem chamado como igreja. A dar uma resposta a Ele nessa noite e dizer: ainda que eu morra nessa terra, Senhor, que importa? Eu viverei eternamente contigo. Eu não vou negociar coisa alguma que possa impedir de eu viver a realidade da eternidade com toda a sua majestade e glória. E assim diz a palavra, que aquela atitude de Estevão tocou tanto o coração de Jesus, que com certeza Estevão não ia querer morrer em qualquer outro momento. Ele não ia dizer: não me deixa viver aqui nessa terra mais um tempo, porque a Bíblia diz que Jesus se pôs de pé para recebê-lo. Jesus disse: ele está sentado à direita de Deus, gente. E a Bíblia não narra que nenhuma outra vez ele possa ter se colocado de pé. Lógico, né? Porque tantas coisas acontecem lá no céu que a gente não sabe. Mas até aquele momento, a Bíblia diz que Estevão, que Jesus se põe de pé para receber Estevão, porque ele era um homem íntegro. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que manifestava a presença de Deus. E eu só vou dar as referências para vocês, porque eu quero que a gente possa estar orando sobre isso. Eu quero que você possa ver em Atos 4, 8. Também nós vemos homens que seguiram a Jesus, como Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele fez curas e milagres. Ele foi questionado porque ele curou o coxo. Então ele foi questionado no nome de quem ele estava fazendo isso. E Pedro, cheio do Espírito Santo, no 29 agora, pode passar já para o versículo 29, responde isso. 27, pode passar 28, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que? Pode passar o 30, por favor. O 30, por favor. Não entrou? Travou. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, repreendendo no madeiro. Pedro então começa:
Eles falam assim para Pedro: olha, se vocês pararem de falar desse homem, se vocês pararem de anunciar o que esse homem fala, o que esse homem fez, o que ele deixou para ser feito, se vocês fizerem assim, então talvez vocês possam ser livres da cadeia, vocês possam ficar em liberdade. Mas Pedro diz para aquele homem: saiba que nos importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Isso não te dá direito nem a mim e nem a você de não obedecer a autoridades que foram colocadas sobre as nossas vidas. Mas quando essas autoridades, ainda que seu pastor te mandar quebrar o princípio da palavra de Deus e for pecado, aí você não obedeça a homem nenhum. Aí não pode obedecer, mas isso não te dá margem para que não te sujeite à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, que não está te levando a pecar, mas que está te instruindo dentro da palavra, que às vezes quer mudar apenas um costume, às vezes quer mudar uma estratégia de como ganhar almas ou coisa parecida. Isso eu não preciso dizer que eu não vou obedecer. O que eu não posso obedecer e ter a posição desses homens é quando alguém me propor que eu negue a minha fé em Cristo Jesus, que eu quero princípios e que eu não viva intensamente. E a Bíblia diz que eles então, depois, agora vou correr, em Atos 5 também, eles continuam fazendo as obras, os prodígios, as maravilhas. O reino está dentro deles. Eles amam esse Jesus a tal ponto que qualquer coisa para eles agora, o que importa é Jesus e o seu reino. E eles então são chamados, e o conselho castigam eles. Em Atos 5:41 diz assim: retirando-se da presença do conselho, regozijavam-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas no nome de Jesus. Eles estavam felizes, dignos de ser humilhados. Gente, porque a gente não quer ser humilhado por nada. Eu me senti humilhada. E diz que eles estavam se sentindo maravilhados, porque eles foram dignos de sofrer por amor a Jesus, sabe? Pedro provou aquele versículo e depois ele escreveu na sua carta. Se você quiser, você pode anotar. Nós não vamos ler aqui porque não vai dar tempo. 1 Pedro 4:12-16, onde Jesus diz, Pedro deixa claro que ninguém sofra por ser malfeitor, maldizente, malpagador, caráter impróprio, mas que se alguém tiver que sofrer, sofra por amor a Jesus, sofra por aquele que ama Jesus, esse seja o sofrimento. Então essa coisa, pare de sofrer, eu vou te dizer, isso não é bíblico. A Bíblia nos chama que nós passaremos por tribulação, por aflições, por sofrimento, mas a Bíblia diz que isso não é nada para ser comparado com a glória que há de vir. Amém? Vamos ler esse versículo para encerrar, 2 Coríntios 4:16-18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, queridos? Então, todo esse sofrimento, toda a luta, toda qualquer coisa que eu e você possamos passar por amor a Jesus, isso não é nada em ser comparado com a glória que há de vir. Mas eu quero encerrar nessa noite e dizer que todos esses homens serviram a Deus dessa maneira, porque a Bíblia diz que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Ninguém vai fazer parte desse reino com tamanha intensidade e poder se não for cheio do Espírito Santo. Sabe esse Pedro que agora está respondendo, dizendo: olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens? Era o Pedro que, antes de ser cheio do Espírito Santo, estava escondido, dizendo que não conhecia Jesus, porque estava com medo, estava negando Jesus, seguindo Jesus de longe. E se eu e você quisermos fazer parte do reino de Deus com intensidade, precisamos estar cheios como ele passou a ser no dia de Pentecostes, porque a Bíblia diz que ali ele se colocou de pé. A Bíblia diz que aqui ele enfrentou os homens no sinédrio e dizia: haja o que houver, eu vou amar e servir a Jesus, nada vai me impedir. De tal maneira, de tal ousadia, que ele não estava mais com medo e com vergonha de servir Jesus. Ele disse, ele sabia o que significava agora morrer por Jesus. Você sabe como que Pedro morreu? Morreu numa cruz, que nem o seu mestre, mas disse: eu não sou digno de morrer de cabeça para cima, me põe de cabeça para baixo, porque realmente eu o amo e quero morrer por ele, quero, de qualquer maneira, não importa qual o preço.
Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, aí no seu lugar, e que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus começasse a trazer revelação e todo o entendimento, e que você possa dizer nesta noite: Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas certamente o dia mau virá a cada um de nós. Não é ficar profetizando coisa ruim,